Você sabe que eu nasci na Igreja Batista desde que eu me entendo por gente. E essa questão do marrom, eu fui ensinado assim dentro da igreja. Ah, você não pode comer, do mesmo jeito que ele foi, né? Você não pode comer acarajé e tal. Nem bala de Cosme e Damião. Nossa, bala de Cosme e Damião pra gente era um suplício, né? Porque você não podia comer, todo mundo comia e você não podia comer o Cosme e Damião. Ô, Caio, da onde surgiu essa teologia que eles ensinavam, que ensinam ainda hoje na igreja? E por que E o evangelho puro e simples, como a gente aprende, né? Aqui você ensina e tudo, não teve em nenhuma época esse evangelho foi ensinado, em nenhum lugar. Jesus ensinou e recebeu o que recebeu. Por exemplo, em relação à comida, uma das coisas que mais enchia o saco dele é porque ele não só comia o que queria comer, mas comia com pecadores, com meretrizes. Sentava à mesa e aí, mesmo, então, né? respondendo a tua pergunta, de onde vem? Isso é um eco antigo, eu digo, na sociedade judaico-cristã, no nosso ambiente ocidental, esse é um eco antigo das comidas imundas do Velho Testamento. Ainda vem lá de baixo. É a comida imunda que Moisés disse para não comer. Lá no livro de Levítico, aquelas dietas. Dietas todas que morreram na cruz. Não só os meus pecados morreram na cruz, mas todas as dietas acabaram, e os cerimonialismos, e os lugares sagrados, e relíquias santas, e a Arca da Aliança, tudo isso acabou na cruz. Acabou. Paulo diz aos Gálatas isso, Paulo escrevendo aos Colossenses diz isso, e o Evangelho, os Evangelhos, as narrativas de Jesus são um trilhar disso, um acabar disso no cotidiano dele, para todos os lados, como a gente viu ontem. Primeiro não podia ter ido a Gadara libertar o gadareno, depois teria que ficar uma semana tomando banho de purificação para... Ele transgrediu sempre tudo isso. E por quê? Por causa de Marcos 7. Porque o que contamina não é o que entra pela boca, é o que se produz no coração. Isso é tão chocantemente óbvio. Bom, aí você diz, mas como é que isso atingiu a Paulo depois? Por causa dos judaizantes, dos judeus que o perseguiam, achando que ele estava destruindo o judaísmo, anunciando essa fé onde todas as coisas eram puras para os puros. E em segundo lugar, os judaizantes, que eram os judeus que tinham tentado se converter ao cristianismo não à fé de Jesus, que o cristianismo é uma invenção do quarto século, se converter à fé de Jesus, ao Evangelho, e não fizeram a viagem. Eles ficaram como os fantasmas híbridos no meio do caminho. Não largaram as dietas, as legislações, o sacerdócio, os sacrifícios, as obrigações todas que morreram na cruz, e nem abraçaram a liberdade plena dos filhos de Deus, ficaram no meio do caminho. E esse pessoal ia onde Paulo ia, esses meio crentes estavam lá. Então eles diziam, Jesus é o Salvador, mas tem que obedecer o pacotão todo da lei de Moisés. Mais ou menos igual aos evangélicos de hoje. Entendi. E aí esse povo é que chegava, por exemplo, numa cidade como Corinto, onde ninguém estava perguntando por comida sacrificada a ídolo, nem a coisa nenhuma. Tinha lá quem sacrificasse comida aos deuses. Mas o povo chegava com fome, querendo só comer no mercado. O problema. Se quem produziu, entregou a Artemis ou a qualquer dele, não é problema dele, como não é meu problema. Se o pessoal da JBS está dedicando as vacas a Shiva, não tem nada a ver com isso. Eu como o bife e pronto. Não quero saber se o lago onde ali criam tambaqui
com ração, onde de vez em quando eu pego um tambaqui para quebrar o galho, porque o gosto não é como da minha terra, mas para quebrar o galho. Pimenta salva tudo. Então, para quebrar o galho. Eu não quero saber se o cara dedicou aquilo ali à deusa do abismo. Não mudou nada, a água é do Senhor, o chão é do Senhor, o tambaqui é de Deus, está tudo normal, eu sou de Deus, sou habitado pelo mais valente, recebo com ações de graça, tudo é puro para mim. E acabou. Mas eles chegavam, os judaizantes, lá em Corinto, aí viam os crentes pagãos, que não tinham nenhuma cultura judaica, comendo de tudo, começavam a dizer, olha, isso aí foi dedicado à deusa Diana, ou isso aí foi dedicado à deusa da sabedoria, isso foi dedicado a Zeus, isso aqui foi dedicado a Poseidon, ou seja lá o que for. E aí os caras estavam se convertendo, que não queriam mais ter nada a ver com aquilo, porque eles tinham compreendido que era só Cristo. Ficavam confusos quando viam uma pessoa liberta como Paulo chegar no mercado, não tá nem aí, comprar o que quiser, sem perguntar nada, levar para casa, mandar fazer e comer. Então Paulo está respondendo essa questão de quem diz, escuta, como é que a gente faz diante dessas circunstâncias? E por isso que o capítulo 8 de 1 aos Coríntios foi escrito. E outras coisas mais, como em Gálatas, em Colossenses e tal. Mas uma resposta fulminante é Atos 10. É aquela de Pedro lá na casa de Simão Curtidor. O famoso com aquela ordem divina, olha, vai para a casa de Cornélio, o pagão, o impuro, o candomblessista. Vai lá para a casa dele, porque ele é um homem bom, puro. As orações dele são ouvidas nos céus. A misericórdia dele é aceita por Deus. Vai lá. Aí Pedro iria ficar todo resistente como ficou. Para isso ele é pré-visitado por aquela visão chocante, aonde tem dentro daquele lençol quadrúpedes. Será assim, cavalo, bandas de cavalo, de camelo, de porco, de répteis, pedaços de camaleão, de cobra, de tudo que judeu não queria nem ver de longe, estava dentro daquele lençol baixado a Pedro. E a voz de Deus é: Pedro, mata, 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 estava vivo ainda, mata e come. Aí disse: de modo nenhum, Senhor, porque essas coisas nunca entraram na minha boca, coisas comuns e imundas. Ele não era lá um grande judeu do judaísmo, mas só o fato de ter nascido na cultura já introjetou nele toda aquela grandiosidade e preconceito. De modo que mesmo depois de ter andado com Jesus 3 anos e 6 meses, o cara que viu ressurreição, que tudo, que foi perdoado, ainda tem esse preconceito. Alguns anos depois ele ainda tem esse preconceito. 5 anos depois, 6 anos depois, ele ainda tem essa cabeça pequena. Aí 3 vezes a ordem é mata e come, até que chegaram os homens de Cornélio, chamando por ele. Aí ele diz: então era isso. É para eu não considerar ninguém. Olha como essa visão acabaria com toda essa intolerância, toda essa discriminação, todo esse separatismo, todos esses apartheids diabólicos que se introduziram no meio cristão. Deus me disse para não considerar os quadrúpedes, os répteis, as cobras e os lagartos, para não considerar nada comum e imundo. Então, a ordem divina é para acolher os inacolhíveis, até aqueles que antes me pareciam abomináveis. Quem quiser seguir o Evangelho tem que dormir com esse barulho, entendeu?